Louvado seja Deus, a Ele é a honra e a glória, de eternidade em eternidade. A palavra fala, amados, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. A palavra fala, amados, que o Senhor ele vai olhar, Ele vai converter a terra, Ele vai sarar o teu povo, mas sempre a opção de dar o primeiro passo, sempre a opção vai ser do meu povo se humilhar e orar. Como a palavra fala no livro de Tiago, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Isaías 59 vai falar que tem um pecado, o Senhor ele está querendo se chegar, mas o povo põe o pecado, né? Seus olhos não estão tampados, seus ouvidos não estão tampados, seus braços não estão encolhidos, mas o povo fez uma divisão, colocou um muro que é o pecado. Esse pecado, amados, acompanha a raça humana desde criança. Talvez nem foi porque você pecou tanto, foi às vezes uma maldição hereditária que veio dos seus pais, veio dos seus avós, e você não entende tanto, né? Porque você não consegue, digamos assim, né, brilhar neste mundo. Mas, independente disso, amados, a Bíblia Sagrada ela vai ser sempre cruz. E o homem ele não está preparado para se adaptar a esse molde. Deus ele tem que estar trabalhando, né? Deus ele age certo, na hora certa, no tempo certo, mas ele quer que o seu povo se converta, amado, para ontem. No livro de Salmos vai falar que se o homem não se converter, amado, o arco ele já está armado, né? A flecha já está armada. É o desejo do Senhor que o homem venha a se converter, entendeu? Esse pensamento aí tem que estar na tua mente, esse pensamento aí tem que estar no seu coração. Só que entre a palavra de Deus está o coração do homem. Por isso Davi falhou, Salomão falhou, Saul temeu o povo, não obedeceu a voz do profeta, não obedeceu a voz de Deus, falhou. Então, se você analisar as escrituras sagradas, até os sacerdotes questionavam o Senhor. Mas isso não é desculpa, ao mesmo tempo também não é base para o homem ele viver no pecado. A Bíblia fala, amados, que aquele que vive no pecado, ele é do diabo. Há uma diferença para aqueles que estão no pecado e não querem olhar as escrituras, como está ali em Eclesiastes capítulo 11 capítulo 12. E há uma diferença também aqueles que não pecam mais em paz, digamos assim. Eles, né, estão em processo de libertação. São esses que o Senhor está esperando para se esforçar mais, para buscar mais, para essas pessoas terem mais intimidade com Deus. Há uma diferença daquele que conheceu a palavra, ele pisou no sangue do Senhor e ele foi para o mundo e ele ficou de vez. Ele não aguenta mais ouvir a palavra de Deus, que é a cruz, já não penetra mais no seu coração, ele não tem a sensibilidade, ele não chora mais pelas suas misérias, porque Pedro vai falar isso, Paulo ele vai falar isso, né? Você chorar pelas suas misérias. E também, eu estava até conversando com o irmão agora, acabei de chegar de lá do salão, a qual a gente fica conversando lá, a gente estava conversando realmente essa diferença. Naquele grande dia, amados, os que têm conhecimento da palavra e os que dizem que são, eles terão um duro juízo. Você está me entendendo? Uma dura justiça entre eles. Agora, para os pecadores, a Bíblia fala se é difícil os que começam de dentro. Né? Se é difícil os que estão de dentro se salvar, imagina para os pecadores. Para os pecadores, digamos assim, o povo perece por falta de conhecimento. Não vai ser cobrado com tanto rigor. Você está me entendendo? Porque eles estão andando na cegueira. Eles estão andando no curso do coração, eles estão andando no curso do mundo. Mas quem tem o conhecimento da palavra e os olhos foram abertos, esse Deus ele cobra mais. Para resumir, amados, para não ficar tão grande, que já está indo para 5 minutos, busquem a palavra para vocês poderem se libertar do seu coração, que está preso dentro do teu corpo,
ele deseja as coisas dessa vida. Há um ditado popular que é muito certo, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. É bem certo mesmo isso, né? Mas se os seus olhos estiverem olhando a palavra, vocês vão administrar informação crucificada para o coração de vocês. Então vocês vão crescendo no entendimento, até a tua oração ela vai mudar. Porque o homem, quando ele não tem entendimento das escrituras, ele pede, é uma oração só de petição, é uma oração só de bênção. Mas para aquele que está começando a ter um entendimento pequeno da palavra, a sua oração é uma oração humilhatória, que é onde que Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. E tem uma coisa, amado, pode ser o maior teólogo, pode ser o maior entendedor das escrituras. Chega uma hora, amados, que ele vai ficando velho, ele vai perdendo a consciência, como está ali em Eclesiastes 11, Eclesiastes 12, ele não tem mais o desejo de ler, né? E começa a ele sentir perigo pelas coisas, pela altura, né? Até um gafanhoto que pousar ali vai ser um peso, justamente como a palavra fala, ele vai se enfraquecendo. E até a vista, ela não aguenta mais a olhar a palavra de Deus. Então busca, amado, agora, para você receber a palavra de Deus, para você receber o pão, que é o verbo, que é a palavra, e quando ela entrar no teu coração, você vai poder distinguir e vai poder fazer uma decisão. Vai por mim que essa coisa que a maioria que os pastores falam aí, né, dentro da igreja, né? Quem quer aceitar Jesus, aí todo mundo levanta a mão. Quem quer ir para o inferno, amado? Ninguém quer ir para o inferno, né? Mas o que salva, o que cura, o que liberta, o que transforma é a palavra. Então, a leitura dela, amada, tem que ser diária. E não se preocupe, eu sempre aqui eu falo para os meninos, não se preocupem. No momento em que a árvore começar a querer dar fruto, não vou dizer nem dar fruto, quando a árvore começar a querer dar fruto, vocês já vão levar varada. Vocês já vão ser perseguidos. E não é dos de fora, é dos de dentro. Porque os que estão de fora, eles só